O CJ, ou CJ, pergunta aqui, professor, qual versão da Bíblia em português você recomenda para leitura? Uma que não distorça muito o sentido das palavras da Bíblia original. Olha, Bíblias em português, a que eu gosto mais é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que tem uma atenção muito grande às discussões acadêmicas sobre o estudo acadêmico, né, histórico, arqueológico sobre a Bíblia e os tempos bíblicos. Então você vai ter muitas notas de rodapé baseadas em literatura acadêmica. Então ela tem um perfil menos apologético e confessional, mas tem, não é isenta disso de forma alguma. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica e que em algumas notas isso é visível, né? Agora, na sua pergunta você disse também o seguinte, né? Uma que não distorça muito o sentido das palavras da Bíblia original. Então, eu acho interessante que você já reconhece na pergunta que não existe uma Bíblia que não distorça as palavras da Bíblia original, porque de fato toda tradução é resultado de uma interpretação. Então, o cara pode estar, as pessoas, né, envolvidas, o coletivo geralmente envolvido na tradução das Bíblias, pode estar entendendo a coisa conforme ou não as intenções originais do autor, dos autores, vários, né, dos textos bíblicos. Então, sempre há algum tipo de opção durante a tradução que depende de coisas que são extratextuais. Então, bom que você reconhece isso. Nenhuma Bíblia traduzida é a Bíblia não traduzida. Agora, tem uma dimensão a mais ainda aí, que você não explicitou se reconhece ou não na pergunta, porque você diz assim: uma que não distorça muito o sentido das palavras da Bíblia original. E aí a pergunta que poderia ser colocada é: qual é a Bíblia original? Se você estiver se referindo à Bíblia em hebraico, a Bíblia em hebraico completa que nós temos hoje data do período medieval, dos anos 1000 depois de Cristo, mais ou menos. E que são os chamados códices que contêm o texto massorético dos escribas dos massoretas, como, por exemplo, o Códex Leningradenses e o Códex Alepo. E agora o Códex Sasson também está sendo cada vez mais estudado. Assista depois o vídeo O que há nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Mais ou menos esse é o título do vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu falo sobre esses vários manuscritos, né, que a gente tem acesso. Então, esses textos medievais, né, de 1000 anos para frente dos tempos de Jesus, que por sua vez já está um bom tempo aí à frente de muitos dos textos originais da Bíblia, será que esse é o texto da Bíblia original? Aí a gente tem alguns fragmentos de Bíblia mais antigos que isso. Por exemplo, o mais antigo de todos são os manuscritos do Mar Morto, tirando os papiros, os rolos de Ketef Hinnom, que não, eu não considero que sejam, nem muita gente não considera que sejam propriamente um texto bíblico, mas pegando-se mais a partir do consenso acadêmico, os manuscritos mais antigos que a gente tem da Bíblia em hebraico são os do manuscritos do Mar Morto, que estão fragmentados e que a gente encontra divergências. Em alguns casos, inclusive, os textos dos manuscritos do Mar Morto em hebraico parecem mais com o texto grego da tradução da Septuaginta, feita na Antiguidade, do que com o texto massorético. Às vezes, o texto hebraico do Mar Morto segue o mesmo sentido da Bíblia traduzida para o grego e diverge da Bíblia em hebraico mais tardia, que é o texto massorético, né, que eu digo mais tardia, mas é muito antiga também, dada os manuscritos que a gente tem. Então, o que é a Bíblia original? Quando a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, é produzida, os tradutores eles não pegam a Bíblia original para traduzir. Eles pegam edições críticas feitas a partir de vários manuscritos disponíveis, que não existe, essa edição crítica ela não existe daquela forma em nenhum volume antigo. O que é feito é, você pega vários manuscritos que têm divergências, compara, faz a avaliação hipotética, mas que tem vários critérios importantes e pertinentes para fazer essa avaliação, e você vai pensando assim, qual o manuscrito que é mais confiável, o manuscrito que retém o texto mais antigo, e você vai produzindo uma edição crítica. Essa edição crítica tem um texto que, de novo, esse texto, exatamente como ele existe na tradução crítica, ele não existe em nenhum outro lugar. Ninguém na história antiga leu a edição crítica.
do Antigo Testamento, por exemplo, do Novo Testamento, como por exemplo a Nestle Aland, ou o Textus Receptus do Erasmo de Roterdã, que no período moderno já fez uma edição crítica do Novo Testamento, ninguém na antiguidade leu esse texto. As pessoas liam um texto que tinham divergências. Então você tem um Evangelho de Marcos que tem uma palavrinha que em outro não tem. Você tem um final do Evangelho de Marcos que aparece em alguns manuscritos e não aparece em outros. O Evangelho de Marcos tem 3 finais que aparecem bastante, principalmente 2, né, que é o chamado final curto de Marcos, ele acaba, que são os manuscritos mais antigos, inclusive o códex, nos códex unciais, né, como o Vaticano e os Sinaíticos. O Evangelho de Marcos ele acaba quando as mulheres veem o túmulo vazio e tem a revelação dos homens, né, meio que os anjos ali, e correm da tumba. E aí acaba. E aí depois tem manuscritos mais tardios que tem um final mais longo, que parece resumir o final do Evangelho de Lucas. Os manuscritos mais antigos do Evangelho de João não têm a história da mulher pega em adultério, que Jesus fala, né, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Os manuscritos mais antigos do Evangelho de João não têm essa história. Ela aparece tardiamente em outros manuscritos. Então, assim, o que é a Bíblia original, né? Então, o que se traduz são edições críticas baseadas em vários manuscritos divergentes, e a partir dessa edição crítica, que já não é a Bíblia original, aí produz-se, a partir de interpretações, diferentes traduções. Aí dito isso, você pode falar assim, então esquece esse tal de Bíblia, né? Um trem todo mexido, né? Tá maluco, né? Não dá para confiar nesse negócio. Não dá. O problema é que, às vezes, as pessoas têm um patamar, um sarrafo muito alto de certeza requerida das coisas. Tudo em história é dúbio. Tudo em história há possibilidades, hipóteses. E há hipóteses mais pertinentes, melhor embasadas do que outras, né? Então, assim, o fato da gente não ter certeza absoluta sobre quais são os manuscritos mais fiéis à produção original dos autores antigos, existem muitos parâmetros teórico-metodológicos para chegar a uma conclusão muito melhor sobre esse tema do que alguém que saísse dando o palpite pelos cotovelos. Né? Assim como, da mesma forma, opera a ciência sobre o mundo natural. E aqui eu já estou expandindo a conversa para outros cantos, mas daqui a pouco eu volto para o chat. Mas a ciência que a gente tem também, ela não é final. Né? Nenhum cientista, inclusive, vai falar que a ciência é final. O que a gente tem são as melhores teorias, hipóteses, até o momento, com base nos dados mais bem avaliados empiricamente e por outras coisas que a gente tem. Aí você fala assim, mas então você não consegue me dar certeza absoluta, 100%, 100,000% de certeza, inquestionável em qualquer ponto sobre nada na realidade? Não, ninguém consegue. Ninguém pode te dar 100% de certeza de nada, nem da sua própria existência, nem de que o passado existe. Né? O passado pode ter sido criado nesse instante, inclusive com o seu cérebro, com as memórias do passado. Aí você acha que o passado existiu, mas não existiu, foi criado agora. Como é que você me prova com 100% de certeza que isso não aconteceu? Impossível. Mas tem coisas que são mais plausíveis, mais prováveis, mais pertinentes, melhor embasadas, e é o caso de algumas Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, que passa longe de ser perfeita, mas passa menos longe do que outras. Né? E a gente trabalha com o que a gente tem.